Coronel Gerson Gomes, queria, por gentileza, pedir o seu comentário, porque, inclusive, o senhor queria tratar de uma questão que envolve um empresário que foi preso após se manifestar em Brasília. Não é isso, coronel? Exato. Associada com essa notícia absurda, né, surreal do prefeito, nós temos também a prisão de um manifestante também que estava em Brasília, e o interessante é que ele foi preso porque se afastou dali da área da frente do QG do Exército, porque um dos motivos que reúne as pessoas na frente das unidades militares, em especial em Brasília, em frente ao QG do Exército, primeiro que é uma área bem grande, que tem uma praça com parque, com área de estacionamento, mas também porque ali na frente do setor militar urbano, ali daquela região do QG do Exército, quem faz a segurança ali é a polícia do Exército e são os militares. E foi vedado a fiscais do Distrito Federal, a ações de policiais e de perseguições que estão acontecendo em outros estados. Mas ali há uma certa proteção aos manifestantes em cada uma das unidades militares. Tivemos exemplos em Porto Alegre, por exemplo, que a Brigada Militar chegou atendendo aí uma solicitação judicial, mas o oficial de Dias conversou ali com os brigadianos, né, da Brigada Militar, e deixaram os manifestantes liberados. Isso aconteceu em várias cidades do país. Então, o que nós percebemos é que esse empresário, que agora foi preso porque estava concitando pessoas a irem para a manifestação. Ontem eu recebi um vídeo de uma senhora cozinhando e que ela, às lágrimas, dizia da emoção dela estar ali, dizendo: venham para cá, nos ajudem, nós estamos aqui pelos nossos netos. Então, quer dizer que o senhor Alexandre de Moraes agora resolveu que prenderá todas as pessoas que viralizarem na internet com vídeos convidando as pessoas a se manifestarem. Ora, foi aquilo que eu disse outro dia aqui. Ele deu o motor na pista curta ali do Santos Dumont e agora não tem mais como voltar atrás. Se ele retroceder, ele cai na água. Então agora ele cada vez vai aumentar em intensidade as suas arbitrariedades, ilegalidades e inconstitucionalidades. Ainda sobre essa decisão de Alexandre de Moraes, que mandou prender esse empresário que participou de um protesto em Brasília, Fernão Lara Mesquita, seu comentário em 1 minuto e meio. Gente, está na hora de alguém desafiar alguma dessas ordens ilegais, né? E eu acho que a oportunidade mais conveniente, porque proporciona uma intervenção limitada, é uma dessas prisões, né? Que se envia um destacamento para proteger o cidadão visado por uma ordem de prisão ilegal e inconstitucional, em nome da manutenção da lei e da ordem, né? Porque, como eu já disse várias vezes aqui, os Alexandres de Moraes e companhia, esses fora da lei que estão mandando no Brasil, são tigres de papel, né? Eles só podem continuar agindo porque ninguém está reagindo. Mas assim que alguém reagir, né, que uma força oponente se colocar na proteção de uma das vítimas ilegalmente alvejadas por eles, né, você vai criar uma situação de fato. E eu queria ver a quem o Alexandre de Moraes recorreria, né, para fazer prevalecer a ordem ilegal dele sobre o ato de proteção de uma vítima da ilegalidade dele. Eu acho que esse é um bom ponto para ser considerado. Ainda sobre esse assunto, Paulo Figueiredo. Paulo, contigo. Bom, o Alexandre recorreria aos capangas dele. E eu me refiro, assim, aos policiais que hoje obedecem às ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Já falei isso. Policial é policial quando age sob a égide da lei. Quando cumpre uma ordem ilegal, é capanga. Capanga.
Grupo armado que cumpre ordem fora da lei é grupo de capangas. E você pode ter certeza, Fernão, tem um monte de capanga disposto a cumprir ordem do Alexandre. Todo mundo dizendo, não, estou só cumprindo ordens. Como se existisse algum regime ditatorial onde os policiais, as forças militares, etc., não cumprissem ordens, né? Como se Nuremberg não tivesse passado exatamente por essa discussão. Ora, os nazistas eram peritos em construir justificativas jurídicas para as ações deles. Aliás, não há povo que fosse melhor nisso do que o povo alemão e do que o pessoal do Terceiro Reich. Ninguém nunca foi tão legalista quanto aqueles. Então, a pergunta é, qual é a linha que não pode ser cruzada? Qual é o momento? Duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: há alguma discussão de que o Alexandre de Moraes é um ditador? Qual é o freio e contrapeso a ele? Qual é, dentro da República, qual é o freio e contrapeso a ele? Sério, de forma séria. Eu quero que alguém responda isso de forma séria. Não há ninguém pode dizer que há no Senado, ninguém pode dizer que há dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Não há. Então, se não tem freio e contrapeso, é ditador por definição. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, qual será a linha que não pode mais ser cruzada? De respeito à Constituição já foi. Perseguição política já foi. Prisão de empresário já praticamente, bom, já foi, já teve empresário preso, mas alguns simplesmente sofreram bloqueios de contas e busca e apreensão. Aí nós temos fechamento de veículo de imprensa, parlamentar preso e cassado, né? Essa censura prévia, censura de veículos de imprensa, como nós sofremos aqui na Jovem Pan. Agora, remoção de mandatário do Executivo. Qual é a linha? Qual é a linha que não pode ser cruzada? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Quem vai agir? Quando vai agir? Como vai agir? Ontem eu falei aqui sobre o presidente, né? Falei, olha, quem tem o poder hoje na mão, através de um decreto, de resolver essa bagaça, é o presidente. E eu e outros brasileiros crescemos cada vez mais aborrecidos com o desaparecimento do cargo da presidência da República. Está vago. Se tivesse Congresso, já tinham decretado que a presidência da República está vaga. E a cerimônia não é presidir a República. Então os poderes estão todos ausentes. Não tem presidente do Senado, não tem presidente da Câmara, não tem presidente da República. Não tem. Então, só resta o Alexandre de Moraes. Aí a pergunta que hoje me fizeram, e eu achei muito oportuna, foi assim, mas Paulo, só o presidente da República pode agir? Os militares não podem agir, não? Eu fiquei falando assim, não, legalmente não, como é que eles vão agir? Eu falei assim, mas o que acontece se uma nação exterior invadir o Brasil? Eles vão ficar esperando uma ordem do presidente da República? Eu falei, não sei. Aí ele fala, e se o presidente for o Lula? Se a Venezuela invadiu o Brasil e o presidente for o Lula, os militares não vão fazer nada? Eu falei assim, não sei, boa pergunta. Porque ele é o comandante em chefe, deveria ser ele que desse a ordem. Ele falou, mas e aí, vão ficar esperando? E nesse caso de garantia dos poderes constitucionais? A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem são tão atribuições das Forças Armadas quanto a defesa da pátria. No mesmo artigo 142 da Constituição, tá tudo lá, para quem quiser ler. Eu falo, qual é o ponto? Então qual é o ponto de corte? O que o Alexandre precisa fazer para que alguém faça alguma coisa? Eu não sei o que é a coisa. Não vou dizer aqui no programa qual é a coisa. Mas eu sei. Qual é a linha? Qual é a linha traçada no chão de daqui não passa? É a linha do Peru? É tentar decretar um estado de emergência? Qual é a linha? Tem que ter algum ponto que eu não descubro qual é. A cada semana é um novo abuso.